Salve, salve! Good morning, good afternoon, good evening. Aqui é o Teacher Bernardo Guerra para mais uma aula top, uma aula prática patrocinada por Fear Not, tutorias em idiomas. E nós estamos aqui com a nossa aula de número 4, ou seja... É tetra! Exatamente isso. E só lembrando que toda aula prática ela é dividida em duas partes. Primeira parte, eu reviso a aula anterior em português, porque parte da aula anterior foi explicada, foi ministrada em inglês. Então, para aqueles que estão começando, que têm ainda alguma dificuldade na compreensão de algumas palavras e tal, não consigo ler nada. Pode, no caso, clicar na letra C do teclado ou ir nas configurações do YouTube e colocar a legenda, ou a legenda automática, ou a legenda que a gente coloca, que a gente sobe nos vídeos. E aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento, praticamente nenhum conhecimento de inglês, pode conferir na semana seguinte a explicação detalhada em português. Okay? Tem que deixar bem claro isso, né, gente? Ou seja, se você já compreendeu o vídeo que está aqui no card, o vídeo de semana passada que a gente falou sobre estilo de vida, você já pode pular para esse instante do vídeo. Agora, se você já teve um pouco mais de dificuldade na compreensão em inglês, você pode acompanhar de agora em diante que você vai... Ai, que nariz coçando sempre na hora de gravar, velho. Que você Mas vai... está destruído, Satanás, em nome de Jesus. Você vai ter as suas dúvidas sanadas. E lembrando que eu quase sempre deixo aqui embaixo algum material extra para você pesquisar, seja a referência que a gente tirou nos nossos vídeos ou alguma apresentação que pode facilitar o seu entendimento, alguma aula em formato de apresentação de PowerPoint e também às vezes algum questionário para você responder e ver como que está a sua compreensão auditiva, ok? Então, sem mais delongas, bora lá! 7 influências no nosso estilo de vida. Bem, só para fazer uma recapitulação geral, algumas palavras que eu usei no vídeo anterior para falar sobre laid back lifestyle é calm, relaxed, que indicam mais ou menos o estilo de vida dessa pessoa. E o hectic, aquele estilo de vida mais acelerado, eu usei uma expressão chamada to be in a hurry, aquela pessoa que está sempre atrasada, que está sempre correndo, to be in a hurry. E no nosso segundo vídeo nós falamos sobre 10 estilos de vida. Se você quiser conferir também, ó, link no card. Mas eu deixei no vídeo anterior uma certa pergunta. What may influence your lifestyle? O que pode influenciar o seu estilo de vida? Nós vimos 7 fatores. Esses fatores eu tirei de um post, de um blog, e ele está aqui na descrição. O primeiro fator que a gente pode conferir é o lugar onde a gente mora. E eu usei as expressões big city, que é cidade grande, ou small city, que é uma cidade pequena. Eu usei também a expressão small town, downtown. É como se fosse um centro urbano pequeno, mas no meio da cidade. A small town, downtown. Downtown significa centro da cidade. Então, small town, downtown é como se fosse um bairro mais no centro da cidade. O estilo de vida é bem mais hectic do que em outras partes da cidade. É bem mais agitado do que em outras partes da cidade. E como exemplo, eu citei uma pessoa, por exemplo, que mora a 1 hora do seu trabalho, na cidade grande, e enfrenta 1 hora de trânsito. Eu usei a expressão huge traffic. Huge traffic é aquele trânsito bonito de cidade grande que deixa qualquer um em paz de espírito. Eu também citei como exemplo aquela pessoa que vive no country, aquela pessoa que vive no interior, que mora bem pertinho, quite near o lugar onde ela trabalha, né? This person lives quite near the place they work. Nesse caso, a pessoa talvez não tenha tanto estresse como a primeira pessoa que eu citei, que mora numa cidade grande e demora 1 hora para chegar no trabalho, enfrenta aquele trânsito caótico.
Mas também existem aquelas pessoas que, independente de onde moram, elas estão sempre de mau humor, não é verdade? Acho que eu sou um fracassado também. Eu sou um fracasso! Eu perdi o emprego, perdi a casa, perdi tudo! Posso me deitar e dormir por 100 anos ou coisa assim. Me acorde quando eu estiver morto. Mesmo morando num paraíso, mesmo morando num lugar bem calmo e tranquilo, elas conseguem levar uma vida mais agitada, elas conseguem levar uma vida mais estressante, né? Então, devem haver outros fatores que influenciam o nosso estilo de vida. Como, por exemplo, o tipo de trabalho que você faz, a sua carreira. Carreira em inglês, career. Por exemplo, business person, an artist, a teacher like me, um professor que nem eu, a doctor, an engineer, a lawyer, um médico, um engenheiro, um advogado. O seu trabalho, ele dita o ritmo da sua vida. Ah, pessoal, e uma pessoa pode apresentar características de mais de um estilo de vida, né? Como no exemplo eu mencionei que eu tenho muitas características de academic e também de technician. Se eu descrever, por exemplo, a minha rotina, Ou a minha falta de rotina? você pode dizer que eu tenho um estilo de vida mais artístico, de um artista. Nossa! Eu sou mais introspectivo, gosto de passar mais tempo dentro de mim mesmo, das minhas ideias, dos meus pensamentos. E um guru? Vou lá falar com ele. Bom dia, guru! Porra, que susto, cara! Caralho, o guru tá estressado. Estressado é uma p***! Que eu não gosto de ter rotina e eu gosto de começar meus projetos, fazer meus projetos do rabisco, do princípio, que é aquela expressão que eu usei, design things from the scratch. Scratch, rabisco. Eu não gosto de começar, de pegar algo pronto e desenvolver em cima. Eu gosto de ter aquele prazer de começar do zero. Para muita coisa, para muitos projetos. Eu citei também que cada indivíduo é um universo, né? Então não tem uma regra. Você pode ter as características de um artista, de um adventurer, de uma pessoa mais aventureira, whatever. E não existe também nenhuma regra que diz que um profissional não pode levar um estilo de vida totalmente diferente daquela profissão que ele leva. Por exemplo, um business person, uma pessoa de negócios, ela pode ser bem criativa e passar muito tempo dentro de si mesmo, buscando novas ideias, aprimorando os seus serviços, tendo brainstormings sozinho, né, consigo mesmo, buscando novas ideias e levar uma vida, por exemplo, mais relaxada, uma vida mais tranquila. Se, por exemplo, ele morar perto do seu trabalho, não, cancela essa parte. Por exemplo, um artista como um fashion designer, um estilista de roupas, por exemplo, tem que seguir uma agenda bem estrita, né? A expressão que eu usei, follow a strict schedule. Essa pessoa pode ter deadlines, pode ter datas muito apertadas, né, de fim de projetos, de fim de coleções. Ou seja, essa pessoa leva um estilo de vida hectic, muito agitado. Quero café! Quero café! Quero... Então não tem regra, cada pessoa vive da forma como vive, como precisa viver. O terceiro fator que eu mencionei foram as normas, as regras de civilidade, a educação da pessoa. Algumas palavras-chave que eu usei, polite é aquela pessoa que é bem polida, que é bem educada. Então politeness é a qualidade daquele que tem esses atributos. Seria como se fosse educação. Civility, civilidade também é uma palavra bem importante que eu mencionei. Rules são as regras. E eu citei como exemplo uma pessoa que teve uma educação muito boa, exemplar. An awesome education. Essa pessoa pode dizer algumas palavras como bom dia, com licença, me perdoe. Essas palavras são palavras-chave em qualquer idioma, né? Só para frisar aqui, vamos rever essas palavras em inglês, não é mesmo? Good morning, good afternoon, good evening. Eu abro meus vídeos sempre com essas palavras que eu não sei o horário que você está assistindo. Então, good
good morning, de manhã, good afternoon, à tarde, good evening, no fim da tarde, início da noite, good night, na hora de se despedir de alguém à noite, de ir para casa ou de ir dormir. Você pode agradecer a pessoa dizendo thank you, thanks a lot. Você pode dizer de nada, you're welcome, anytime, no, thank you. Existem outras formas de dizer essas expressões que não é o objetivo desse vídeo, a gente só está vendo algumas formas. Você pode dizer, por exemplo, I'm sorry, my bad, para se desculpar com alguém. Então, são algumas palavras que indicam civilidade e educação em inglês. E eu mencionei também que se alguém não é muito educado, às vezes é culpa dos pais, né? It's his or her parents' fault. Fault aqui no sentido de culpa. Eu ainda vejo que a pessoa poderia estar em um dia ruim, em um ano ruim ou em uma vida ruim. Às vezes a pessoa é mal educada mesmo. Às vezes nem é culpa dos pais, né? Às vezes é a pessoa que... E o quarto fator que pode influenciar o seu estilo de vida é a tua vida social. Por exemplo, com quem você caminha, com as pessoas que você anda, se você convive com artistas e recebeu muitas influências dele, influências de movimentos artísticos, influências de correntes artísticas, você pode utilizar isso daí, você provavelmente utiliza isso no seu trabalho, no seu dia a dia. É dito também que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. E eu falei também dessa expressão, behavior patterns. São os padrões de comportamento, que a gente pode apresentar os mesmos padrões dos nossos amigos, dos nossos familiares, justamente por ter esse convívio social. Por exemplo, você tem também a palavra alcoholic. Se você tem um amigo que é alcoólatra, um amigo que sai para beber e tal, e você está muito próximo dele, você pode acabar tendo esse mesmo. Olha aqui, se o senhor quer fazer papel de ridículo dançando no meio do pátio, tudo bem, mas não meta o Kiko nas suas palhaçadas. A mulher de quem? Esse mesmo behavior pattern, esse mesmo comportamento desse seu amigo. Mas Kiko, não se misture com essa gentalha. Tá bom. Gentalha! O quinto fator, esse me descreve um pouco. Level of escapism. É o nível de escapismo, que indica o quanto uma pessoa tem capacidade de entrar no seu próprio mundinho, nas suas próprias ideias. Jovem, está louco? No seu mundo fictício, no seu... Não com a sua avó! Foi só um pesadelo. Ou seja, escapar da realidade. Eu mencionei que frequentemente entro no meu mundinho paralelo para buscar ideias, né? To search for insights, para buscar insights, para buscar ideias. To meditate, para fazer brainstorms comigo mesmo, para ter aquela sessão onde surgem várias ideias. E eu mencionei que um business person, uma pessoa de negócios, aquela pessoa que tem que estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa expressão em inglês é 24/7. Eu citei como exemplo aquela business person que tem que estar em contato com seus clientes, com outras pessoas, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estar em contato com outras pessoas, nesse sentido, é essa expressão aqui, to be in touch with people. E eu mencionei que essa pessoa não pode ter um alto nível de escapismo, porque ela tem que atender ligações, ela tem que passar e-mails, ela tem que estar ou pela internet, ou pelo telefone, ou presencialmente, conectado com pessoas. E apenas ela tem tempo para dormir, comer e fazer suas necessidades. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. O sexto fator que pode ditar o seu estilo de vida é o seu consumismo. Como você gasta o seu dinheiro e o seu tempo também. Eu usei uma expressão bem interessante, window shopping. Window shopping é quando você vai às vitrines, simplesmente ficar admirando ou observando algum produto. E também, pessoal, eu usei a expressão searching items online. É como se fosse window shopping, só aqui pela internet. Você
dá uma olhadinha naquele site de compra e fica lá babando para alguns produtos. O seu salário, salary, uma expressão também muito utilizada é income. É o tanto que entra, income. E o tanto que você gasta, outcome. Né? Então, é a relação entre o que você ganha e o que você gasta também pode ditar seu estilo de vida. As lojas que você vai, se você vai em lojas de ponta de estoque ou se você vai a lojas finas, né? The stores you go. Não confunda stores com stories, né? Tipo Toy Story ou stories do Instagram. Eu só queria lembrar a vocês aquele velho e conhecido ditado que diz: quem não se arrisca não entra mosca. E o 7º fator que eu citei é a religiosidade ou espiritualidade. Só pra gente ter uma ideia, eu citei que weekend, o final de semana, weekend, de uma pessoa que, por exemplo, segue a corrente do ateísmo, fim de semana dela pode ser bem diferente de uma pessoa que segue a corrente cristã, né? Por exemplo, eu citei que eu sou cristão e que eu passo boa parte do meu final de semana na igreja, servindo ou apenas indo à igreja, né? Eu usei duas expressões, serving, que é serviço, né? Servindo, serving, vem de service, e attending. Attending é como se fosse o ir. Aí você pode pensar, Por que você não usou go? não, tô zoando, eu não usei porque o go to church é muito genérico. O attend indica, tipo, eu frequento, eu vou, eu tenho o costume de ir. I attend. E, por exemplo, uma pessoa que segue a corrente do ateísmo, ela pode dedicar seu final de semana, por exemplo, a outras atividades, por exemplo, a caridade, a passar tempo com sua família, a prática de esportes, né, atividades esportivas, extreme sports. Ou apenas socializando, socializing. Então, pessoal, fechando aqui, a pergunta que eu fiz no final: what influences do you have in your life that comes from your family, your work, your social life, that dictates your lifestyle? What influences do you have in your life that dictates your lifestyle? For example, from your family, from your work, from your social life, from your religion. E o tipo de resposta é como se fosse uma lista de coisas que influenciam o nosso estilo de vida.